Abramos nossas Bíblias no Salmo 112. Eu gostaria de estudar esse salmo hoje numa perspectiva, não numa perspectiva de futuro, mas numa perspectiva do presente. Nós, como igreja, nós muitas vezes pensamos o que leva a igreja a crescer. O que de fato leva a igreja a estabelecer o seu crescimento, sua obra. O crescimento da igreja tem relação com o ministério nosso, com o nosso trabalho, com a nossa ação. Da graça de Deus derramada, nós cremos que o Espírito Santo de Deus, que dirige a igreja e que a faz crescer para a glória do Senhor. Mas muitas vezes é importante que a igreja entenda que a vida comunitária, a comunhão dos crentes, o porquê de estarmos na igreja, torna a nossa igreja cada vez mais abrangente, abençoada e diferente dentro dos padrões estabelecidos por Deus. O Salmo 112 é um salmo que fala de bênçãos, de alegrias. O salmo começa dizendo assim, aleluia, bem-aventurado o homem que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos. E a partir deste verso até o verso final do texto sagrado, e principalmente até o verso 9, a descrição desse salmo é a descrição de bênçãos que Deus dá a nós, para que nós, como o povo de Deus, vivamos a vida em comunhão com Deus, uma vida diferenciada, ao ponto de levarmos as pessoas a querer vir para a nossa igreja, a querer fazer parte desta igreja, porque esta igreja tem uma mensagem diferenciada pela vida, pela prática, pela ética e pela postura de cada um dos nossos queridos irmãos. Muitas vezes, quando a pessoa passa em patrocínio, eu sempre afirmo a mesma coisa. Se alguém ao passar pela cidade de patrocínio, não visita a nossa igreja, não visitou uma boa igreja. Nós temos de amar a nossa igreja, amar onde nós estamos. E as pessoas precisam sentir bem aonde ela está como igreja. Sentir a alegria de poder dizer, minha igreja, o meu povo, pela pregação da palavra, pela instrumentalidade do Espírito Santo, e pela mensagem que nós praticamos na nossa vida como família do Senhor. E o Salmo 112 é um salmo que nos leva a pensar nisso. Eu gostaria que nessa noite, as bênçãos do Salmo 112, estivesse bem presente na vida desta igreja. Um dia de profunda gratidão a Deus por 50 anos de história. Eu diria, como tema de nossa mensagem dessa noite, feliz a igreja que vive do Senhor e se compraz nele. Feliz uma igreja que está no Senhor. Vamos ler esse texto, Salmo 112. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, se compraz os seus mandamentos. A sua descendência é a poderosa na terra, se abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. O justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, terá tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme ao ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Feliz a igreja que teme o Senhor e se compraz nele. Ó Pai, fala ao nosso coração nesta noite. Fala em nossas vidas nesta noite. Para que nós, como igreja, entendamos o teu propósito para nós. Como família do Senhor, nos coloquemos diante da tua face nesta hora. Abençoa, ó Pai, os nossos lares, nossas famílias, cada um dos nossos. Cuida deles. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus amados, o texto sagrado que nós temos em mãos traz a nós
uma mensagem de bênçãos, de gratidão profunda diante de Deus. Feliz a igreja que teme ao Senhor e se compraz dele, porque esta igreja terá famílias abençoadas por Deus. Essa é a primeira bênção que o salmista coloca diante de nós. A igreja não é história de indivíduos, não é história de pessoas. A igreja é contada pela história das famílias que passaram a viver e congregar na igreja. Por isso a Bíblia Sagrada, ao descrever a pessoa de Deus, não o descreve como Deus de indivíduos, mas o descreve como Deus do pacto, o Deus da família. E o pacto da graça, quando consagramos nossos filhos diante de Deus, é o sinal vivo de que Deus é o nosso Deus e o Deus dos nossos, para a glória do Senhor. É interessante, meus queridos, quando a Bíblia Sagrada trata do nosso Deus, deixa bem claro, Ele é o Deus de Israel, mas primeiro afirma, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. É o Deus das famílias constituídas, das famílias que o Senhor, pela sua graça, vai chamando e vai abençoando, vai ministrando na vida, vai trabalhando na vida, de acordo com a misericórdia e com o poder do Senhor. Nós, quando somos filhos, nós sonhamos em ter o nosso lar. Quando constituímos o nosso lar, e veio os primeiros filhos, nós já pensamos na alegria de poder conviver com os nossos filhos, educá-los na palavra do Senhor, gastar tempo com eles e ouvi-los falar da mesma experiência em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Passam-se os anos, passam-se os dias, os nossos filhos casam e agora vêm os nossos netos. E a nossa alegria agora com os netos é olhar que a nossa geração também tem a mesma experiência de ir à casa do Senhor. Não há alegria maior do que ser avô. Eu muitas vezes chego a dizer que eu gostaria de ter sido avô antes de ser pai. Porque a coisa mais linda possível é ser avô. Mas não há alegria mais profunda na vida de um pastor, quando ele pode pegar o seu neto, junto com os seus filhos, e batizá-lo na casa de Deus. Porque ele está vendo que aquilo que ele ensinou os seus filhos, agora se realiza na vida dos seus netos, para a glória e para o louvor de Deus. A sua descendência. Nós cremos que o Deus do pacto é o nosso Deus. É o Deus das nossas casas. É o Deus dos nossos filhos. Muitas vezes nossos filhos podem demorar um tempo para definirem Cristo por Cristo Jesus. E muitas vezes nós pais perguntamos, por que, Senhor? Meus amados, eu muitas vezes tenho dito, não cabe a nós perguntarmos nem o porquê de Deus, nem o para quê de Deus. Cabe a nós colocar os nossos filhos diante do Senhor e afirmarmos, Senhor, o nosso filho lhe pertence. No tempo próprio, traga-o. No tempo próprio, atue na vida dele. No tempo do Senhor, faz dele um servo para a glória e para a honra do Senhor. Que ele possa ter a mesma experiência que Jacó teve. Que ele possa passar pelos mesmos momentos preciosos. Se for preciso, Senhor, jogue-o na terra, como o Senhor jogou Paulo. Dá a ele a experiência de Damasco, mas traga-o no seu tempo, para a glória e para a honra do Senhor. Recebi há pouco tempo atrás um senhor de 80 anos na igreja. Entrou na igreja e disse, pastor, eu quero fazer minha profissão de fé. Olhei para aquele senhor e disse, então vamos nos preparar para a profissão de fé, vamos estudar a palavra, vamos estudar os ensinos das Escrituras Sagradas. Olhou para mim e disse, pastor, eu quero dizer ao senhor que eu sempre estudei muito a palavra,
Mas agora, aos 80 anos, eu tomei a decisão. Eu não tenho muito tempo, por isso eu gostaria que o senhor fizesse a minha profissão de fé mais rápido. Nossa igreja é um pouco demorada, tem uma série de coisas. E ele continuou dizendo, eu quero dizer mais para o senhor. Os meus pais me consagraram quando eu era criança, no batismo. Eu pensei que o evangelho não tinha razão de ser na minha vida. Mas agora, estudando a palavra, eu descobri que o Deus que cuidou dos meus pais é o meu Deus. E eu quero professar a minha fé. E quero dizer para os meus filhos e meus netos que a fé dos pais, dos meus pais, pode ser a fé deles. 80 anos, o tempo de Deus demorou muito aos nossos olhos. Mas o tempo de Deus chegou. Porque nós cremos que Deus é que dirige todas as coisas. E nós descansamos as mãos santas de um Deus santo. Nós podemos pensar que nós não podemos abreviar as épocas. Cabe a nós nos colocar nas mãos de Deus e consagrar os nossos diante do Senhor. Quando trazemos os nossos para o ato de batismo, pela fé, nós estamos crendo que um dia eles vão proclamar que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele, para a glória e honra do Senhor, de acordo com a vontade soberana de um Deus soberano. A sua descendência será poderosa. A família que teme o Senhor, a igreja que teme o Senhor e se compraz dele, tem a alegria de ter famílias abençoadas. Mas a igreja também que tem a alegria de ter prosperidade nos lares. Na sua casa, a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Meus queridos, nós, como presbiterianos, não pregamos e nem aceitamos a doutrina da prosperidade humana. Nós não cremos nessa teologia. Porque nós cremos que todo crente que está no Senhor é próspero, por estar no Senhor. É diferente a visão nossa da visão da doutrina da prosperidade humana. A doutrina da prosperidade afirma que nós podemos negociar com Deus. Nós somos chamados por Deus para sermos ricos e cada vez mais ricos. Nós não cremos assim. Nós cremos que Deus, na sua graça e no seu poder, manda o pão diário para nós todos os dias. E a prosperidade que Deus dá a nós é que nós vamos ter o necessário para as nossas vidas, para louvarmos o Senhor e para agradecer o nome dEle em qualquer circunstância, em qualquer momento das nossas vidas. É isso que Deus faz conosco. Por isso que nós reformados, e principalmente nós presbiterianos, nos preocupamos tanto com a educação. Quando nós trazemos nosso filho para ser batizado, uma das obrigações nossas, quando nós prometemos no ato do batismo, é mandar o nosso filho para a escola. Muitas pessoas pensam que mandar o filho para a escola, nós estamos afirmando que nós queremos que nosso filho se torne grande na sociedade. Não é isto, não. Nós queremos que nosso filho experimente o desenvolvimento da sua própria vida. Nós cremos que pela educação é que nós podemos mudar a estrutura do mundo. E nós podemos mudar também as estruturas nossas. Por isso a igreja presbiteriana é uma igreja preocupada com a escola e com a educação. Cada pai tem esta obrigação, tem este ministério, tem esta função na sua vida. E a bênção de Deus vem sobre nós. E nós vamos ter o necessário para as nossas vidas. E nós vamos ter ao ponto de não só ter o necessário, mas nós vamos ter mais do que o necessário, podemos ajudar outros, ter a visão do outro que está ao nosso lado. Esta é a visão bíblica, teológica.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje o Senhor. Ele nos dá o que é necessário para as nossas vidas. Quando nós entregamos o nosso dízimo e as nossas ofertas, nós reconhecemos que o Senhor, na sua graça e no seu poder, há de nos sustentar. A entrega do dízimo e da oferta ao Senhor não é um negócio com Deus, mas é uma confiança total nossa na providência de Deus, no cuidado de Deus, que multiplica todas as coisas de acordo com a sua vontade e traz para nós mais do que o necessário para as nossas vidas. Por isso todo crente tem a obrigação, tem o dever de expressar a sua sinceridade diante de Deus, entregando os seus dízimos e as suas ofertas diante do altar do Senhor. E crer que Deus, a sua maravilhosa graça, derrama sobre nós tudo aquilo que nós precisamos para o cuidado dos nossos e para as nossas famílias, de acordo com a vontade soberana dEle. Nós somos, portanto, uma família próspera, uma família diferenciada, uma família dentro de um padrão diferenciado pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor. E a igreja nunca terá mendigos, nunca terá pendites, porque nós temos sempre o necessário e mais do que o necessário para as nossas vidas. Eu sou do interior do Brasil. E muitas vezes nossa região, algumas regiões bem paupérrimas desse Brasil nosso, nós ouvimos sempre essa expressão: fazer parte da igreja presbiteriana é fazer parte de uma elite. Muitas vezes nós ouvimos isso pelo Brasil afora. Agora você faz parte de uma igreja de elite, de uma igreja de pessoas ricas. Eu tenho afirmado categoricamente que nós não somos assim. É que nós somos uma igreja diferenciada. Uma igreja que a graça de Deus abençoa-nos de tal maneira que nós temos tudo que nós precisamos. Deus cuida dos nossos lares. Deus multiplica as nossas coisas. E nós não precisamos negociar com Deus. Nós não precisamos vender coisas para Deus. Nós não precisamos fazer bazares e nem comprar coisas. Porque a graça do Senhor dá a nós e coloca diante das nossas mãos o que for necessário para as nossas vidas. Uma igreja que se compadece, uma igreja que teme o Senhor é feliz e abençoada. Ela se compraz os mandamentos de Deus, por esta igreja ser próspera diante de Deus. Mas o texto traz para nós outra explicação. Uma igreja que assim vive é uma igreja que nas trevas encontra caminhos. Ao justo nasce a luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. O autor do Salmo 112 não usa a palavra trevas nesse texto como trevas de pecado. Não está ele aqui falando que das trevas do pecado. Não, ele está falando dos momentos mais difíceis de nossas vidas. Eu creio que ele usa aqui a mesma expressão que Davi usou quando o seu cântico diante do Senhor, em 2 Samuel, no capítulo 22. Ele assim afirmou: Tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Davi estava naquele momento falando das suas batalhas, das suas lutas, das suas dificuldades. Muitas vezes, como rei, precisava de respostas. E muitas vezes estava no conselho da graça e da misericórdia de Deus para resolver os seus problemas. Quantos de nós dormimos preocupados e ao levantarmos pela manhã, a graça de Deus abre caminhos que nós muitas vezes não sabíamos que esses caminhos estavam à nossa disposição. Deus lança a luz, muitas vezes nas trevas, quando nós não sabemos para onde ir, nem como resolver, nem que respostas nós devemos dar. E nós passamos a noite orando, e a graça do Senhor abre histórias e caminhos novos. É o Deus que segura nas nossas mãos.
faz de nós um povo diferenciado, um povo que vive sob as suas mãos e sob o seu manto para a glória dele. Não há respostas que não haja caminhos estabelecidos por Deus. Nas trevas da vida, a graça do Senhor aconselha-nos, e muitas vezes aconselha-nos pela sua palavra. Por isso é muito bom vivermos com Deus. Vivemos juntos do Senhor. Há momentos que nós perguntamos: qual a tua vontade, Senhor? Qual é o teu querer? O que eu devo fazer nesta hora? Como eu vou resolver este problema? Qual a solução que o Senhor tem? E Deus faz algumas coisas tão maravilhosas que nós não entendemos e não compreendemos. Nós podemos experimentar nas nossas vidas. Eu gostaria que a igreja pudesse viver assim em comunhão com Deus. Uma igreja diferenciada pela graça de Deus. Uma igreja que entendesse que os caminhos do Senhor e a sabedoria do Senhor traça estradas para nós. Dia após dia, momento após momento, de acordo com a misericórdia dele. Alguns dias atrás fui procurado por uma família. A esposa estava em desespero, em lágrimas, chorando. Disse: pastor, eu não sei o que vou fazer. Eu preciso de uma resposta de Deus. Há uma situação que estou vivendo com meu esposo que eu não tenho respostas. E que eu não tenho solução. O senhor podia orar. O senhor podia interceder diante de Deus. Nós precisamos encontrar uma saída. E eu não estou vendo saídas aos nossos olhos. Disse aquela irmã: vamos descansar em Deus. Nós vamos para casa, nós vamos orar. Vamos buscar o Senhor. Vamos colocar o problema nas mãos santas de um Deus santo. Vamos pedir a Deus que sonda os corações, que sabe todas as coisas, que esclareça os caminhos que devemos seguir e como devemos tratar cada situação que está diante de nós. Vamos para casa, oramos, nós combinamos que deveríamos orar um certo período. Passou 2 dias, quando nós retornamos à igreja, olhei para aquela irmã e disse: como a situação está? Ela me abraçou e disse: pastor, não sei o que o senhor falou com Deus, e nem o que eu falei com Deus, mas uma coisa eu quero dizer para o senhor: Deus mostrou o caminho. Será que nós temos entendido assim, meus queridos? Ou será que nós temos um Deus que está ausente de nós? Nós não temos um Deus que participa das nossas vidas. Nós não temos um Deus que sente as nossas dores e as nossas alegrias. Será que nós perdemos a visão de uma comunhão mais íntima com o Senhor? Quando Paulo se colocou diante do Senhor, dizendo: o Senhor tem um espinho na carne, e por 3 vezes clamou o Senhor disse: a minha graça te basta, Paulo. Eu sei o que você passa, mas a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E a misericórdia está presente na tua vida. Eu tenho algo mais precioso para você, de acordo com a minha graça e meu poder. Será que, meus amados, nós perdemos essa dimensão de sermos igreja? A igreja deve ser de fato aquele lugar em que nós experimentamos a alegria de colocarmos diante do Senhor todas as nossas coisas e Ele abrir caminhos, esclarecer, e muitas vezes usando a sua palavra, que é luz, que é lâmpada para os nossos pés, de acordo com a vontade soberana dEle. O salmista coloca para nós, no verso 5, outra expressão, que
eu gostaria de ligar com o verso de número 9. Aquele homem que, a igreja que teme o Senhor, é a igreja que se compadece e empresta. É a igreja que distribui e dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Outras palavras significam o seguinte: a igreja que se compraz do Senhor, que vive no Senhor, é uma igreja que tem uma visão social diferenciada. Não é uma igreja que pensa somente em si, mas é uma igreja que tem uma visão social diferenciada. Ela pensa nos outros. Por isso ela tem uma junta diaconal que não serve simplesmente para ficar à porta, mas uma junta diaconal que senta, que ora e coloca diante do Senhor e tem uma visão social diferenciada. Deus não dá a nós só para nós. Deus dá a nós para que nós abençoemos outros. Deus não derrama as suas bênçãos sobre o nosso quintal para que nós guardemos e acumulemos as nossas bênçãos para nós mesmos. Deus derrama as bênçãos sobre o nosso quintal para que nós possamos ajudar outros. Uma das coisas que mais me alegra na Igreja Presbiteriana do Brasil é que a igreja sempre tem uma visão diferenciada para aqueles que necessitam. A partir da nossa Universidade Mackenzie, hoje nós temos dado, em dizendo 45 mil alunos, nós temos 19 mil alunos bolsistas. 19 mil alunos que são agraciados com bolsa. Ou total, ou parcial, ou com descontos. São pessoas que nós estamos ajudando como universidade. Mas isso não é uma coisa presente só aqui em São Paulo, no Brasil todo, em todas as organizações da igreja. Há uma visão social muito forte. Nós precisamos aprender isso nas nossas igrejas, como igreja. Assumi um pastorado de uma igreja há 29 anos. É uma igreja com muitas dificuldades. Uma região muito paupérrima naqueles dias. O desenvolvimento veio depois. E a nossa igreja era uma igreja diferenciada também por ser uma igreja muito pobre. E nós começamos alguns projetos. Ia fazer da nossa igreja uma igreja diferente. Projetos que envolviam a construção de moradias, projetos que envolviam o estudo de muitas famílias, projetos que envolviam a saúde dos nossos queridos irmãos, projetos que envolviam a educação, para ensinar a ler e escrever, projetos que envolviam o desenvolvimento em todas as áreas das famílias da igreja. São 29 anos que nós estamos lá. Nós temos outra história, outra igreja. Porque a igreja descobriu que ela não recebe para si, mas recebe para ser bênção. Será que nós temos compreendido isso, meus queridos? Isso vem a partir da visão que nós temos com o Supremo Concílio de nossa igreja. Nós somos fiéis para o Supremo Concílio de nossa igreja. Nós somos fiéis na sustentação dos nossos presbitérios. É obrigação nossa. E podemos abençoar muitas igrejas pelo Brasil afora, quando cada igreja for fiel na entrega dos seus dízimos. Nós somos chamados por Deus para sermos bênçãos. Uma igreja que se compadece e se compraz diante do Senhor e anda nos seus mandamentos, é uma igreja diferenciada, é uma igreja que tem para dar, é uma igreja que tem uma visão mais ampla da obra social, é uma igreja que tem preocupação com os outros,
É uma igreja que sente a dor. É uma igreja que compartilha da dor. É uma igreja que assiste e assiste com todo carinho àqueles que estão perto de si e estão longe de si, para a glória do Senhor. Mas eu gostaria nessa noite de terminar nossa mensagem com o verso 7. Uma igreja que se compadece, que se compraz o Senhor e compraz os seus mandamentos, é uma igreja que não se atemoriza de más notícias. A igreja sabe que Deus sempre tem o melhor para si. Deus sempre tem o melhor para nós. Meus queridos, há poucos dias atrás, estava numa casa de um pastor, amigo nosso, jovem pastor, plantando uma igreja no Brasil, um grande ministério pela frente. Ele recebeu o diagnóstico do médico que o atendeu, dizendo que ele está com câncer em estado bastante agravado. Uma igreja vibrante, nova, pastor jovem, não chegou aos 40 anos de vida ainda, vendeu saúde aos nossos olhos, fica enfermo, vai ao médico, o médico dá o diagnóstico que ele deve começar, e começou a semana passada já o tratamento de quimioterapia. A igreja foi chamada para ouvir a notícia. Naquele momento, a igreja precisa ter maturidade para entender que o Deus da graça é o Deus que cuida de nós em todos os momentos. É o Deus soberano sobre todas as coisas. É o Deus que está conosco e está em nós, para a glória dele. Foi um momento de quebrantamento, de lágrimas, de dores, mas foi um momento de louvor, porque a igreja pôde cantar: Senhor, nas tuas mãos está o nosso pastor, cuida dele. E nas tuas mãos está a nossa igreja, cuida dela. Nesses momentos, nós podemos voltar os nossos olhos e reconhecer que o Senhor dirige todas as coisas. Marta e Maria não souberam entender a demora de Jesus. Os irmãos lerem o capítulo 11 do Evangelho de João irão compreender o que estou afirmando. Marta e Maria não puderam entender que Jesus recebe a notícia, demora mais do que o tempo, Lázaro é sepultado. Haviam mandado dizer a Jesus que Lázaro estava enfermo. E o Senhor Jesus demorou mais tempo que o necessário. Jesus chega, Lázaro já está sepultado há 4 dias. Marta e Maria têm o mesmo discurso diante do Senhor. Senhor, se estiveras aqui, nosso irmão não teria morrido. Nosso irmão já morreu, Senhor. Não adianta mais. Não há mais o que fazer. Muitas vezes, diante das más notícias, das dores, das mazelas do mundo, nós esquecemos que Deus é aquele que tem todo o poder nas mãos. O nosso Deus é o Deus que dirige todas as coisas. E o próprio Senhor dirigiu a Marta e Maria, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Interessante que Marta foi um pouco ousada, dizendo: Senhor, nós cremos que Ele vai ressuscitar no último dia. Mas Jesus não estava falando desta maneira. Jesus está dizendo: Marta, eu sou o autor da vida. Por isso que quando Jesus chegou ao túmulo, Jesus chorou. Possivelmente por ver a incredulidade no coração de Marta e Maria. Possivelmente por ver o estrago do pecado. Mas eu creio que Jesus chorou de compaixão.
Ele chora conosco nas nossas dores. Mas Ele está pronto, pela sua graça, a fazer milagres nas nossas vidas. Lázaro vem para fora. Desata os nós. Tire a pedra. O milagre Deus faz de acordo com a vontade dEle. Ele é soberano sobre todas as coisas. E da soberania de Deus que a igreja vive. Por isso não há má notícias para nós. Pode existir para os homens. Pode existir para as pessoas. Mas para nós, qualquer notícia é colocada nas mãos de Deus. E na soberania de Deus, Deus a transforma em graça para nós. Porque tudo Ele faz como lhe apraz. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável diante de Deus Pai. Como é bom viver numa igreja assim. Como é bom estar numa igreja que assim vive, que assim prega. De uma igreja que diz para o homem que o Senhor há de tornar a sua descendência poderosa, que o Senhor cuida dos céus, que o Senhor não é o Deus particular dele, mas é o Deus da sua família. Numa igreja que anuncia que Deus, a sua graça e do seu poder, sustenta as nossas vidas e sustenta os nossos lares. E nós temos mais do que necessário, nós temos um maná diário para as nossas vidas. Numa igreja, nós cremos que podemos orar ao Senhor, Ele abrirá portas e janelas, e a luz irá raiar, e os caminhos serão abertos, iluminados, esclarecidos, para que nós andemos na luz do Senhor. Numa igreja que tem sempre uma visão social abrangente, está sempre pronta a dar as mãos e ajudar a quem necessita, está pronta a ser uma igreja compassiva e doadora. Numa igreja que as más notícias não existam, vem sobre nós, mas nós podemos afirmar: Deus cuida de nós. Deus cuida das nossas vidas. Deus faz maravilhas nas nossas vidas. Por isso, Senhor, graças te damos por 50 anos da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, que tem anunciado com fidelidade esta palavra para todos nós. Feliz a igreja que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Amém.